Olá, tudo bem? Estou aqui para fazer mais uma provocação, para a gente pensar juntos em umas situações que acontecem na nossa sociedade, porque muitas vezes as coisas passam batido e a gente não se dá conta. Eu ouvi uma ambulância agora há pouco, aqui perto do meu local de trabalho, e foi feito um atendimento do SAMU, e eu queria pensar um pouco sobre uma situação dentro da estrutura constitucional do Brasil que também está em risco e ninguém comenta nada. Eu queria falar sobre o SUS. Queria fazer um papo rápido sobre o SUS. Vamos pensar o seguinte: a gente, quando pensa no SUS, a gente pensa na qualidade do hospital, se tem ou não tem médico, se o hospital tem ou não tem medicamento, se o tomógrafo está funcionando. Mas saúde pública, que está no contexto do Sistema Único de Saúde, ele é muito maior do que pura e simplesmente a ideia de hospital, médico e paciente. Veja bem, quando a gente pensa na SAMU, por exemplo, que veio aqui socorrer um vizinho, e você pensa nesse consórcio de ambulâncias com recursos públicos, em que as ambulâncias elas estão em uma determinada região para atender com a maior velocidade possível a pessoa naquele princípio universalizado do SUS, né? Quer dizer, universalizado no sentido que todo mundo faz jus ao SUS, né? Então a SAMU ela atende a todo mundo. E o princípio da equidade, quer dizer, não existe desigualdade no atendimento numa ambulância da SAMU, por exemplo. Você se acidentou, você tem direito. E tem muitas outras coisas que é bom a gente pensar no SUS, na estrutura especificamente de saúde pública. Por exemplo, as campanhas de vacinação que nós temos no Brasil. O Brasil é um país de ponta em termos de efetividade da ação de vacinação no Brasil. As campanhas são super bem sucedidas, é claro que sempre tem um problema ou outro de cobertura, né, por conta da dificuldade de alguns folclores que as pessoas criam de não querer se vacinar. Mas a cobertura de vacinação no Brasil, ela contempla todo o território nacional. Outro fator muito importante para a gente pensar, de proteção do SUS, é também o combate a vetores. Malária, dengue, zika, chikungunya. Você sabia que isso está dentro do SUS? Os recursos que são destinados para os municípios para combater o Aedes aegypti, eles são recursos do SUS. Outra coisa, também para não ficar por aí, para não pensar só nessa questão de coisa de gente que fica imaginando loucuras, assim, endemias. Não precisamos falar de endemias. Farmácia popular, por exemplo. Farmácia popular é uma estrutura pensada para facilitar a vida do cidadão brasileiro na hora que ele mais precisa, que é na hora de um remédio. Então, a farmácia popular é pensada para a camada mais pobre da sociedade. E a UPA? Que a gente questiona a legitimidade, a importância e a relevância, enfim, da UPA em alguns lugares, mas muitas vezes era o primeiro recurso que se faz entender na cabeça da população na hora de um pronto atendimento. Veja bem, o SUS é um patrimônio previsto na Constituição Cidadã de 1988. Quando se desprestigia o SUS, está se desprestigiando o povo brasileiro no sentido de que ele precisa de uma atenção básica da saúde, né, por parte do poder público. Então, uma das coisas que a gente tem que defender com unhas e dentes e coração e mente é o SUS. O SUS ele é um patrimônio desse país que não pode ser desprezado. Quando você escutar uma ambulância passando, escrito SAMU, pensa que se você ficar sem isso, qualquer um está sujeito a um acidente, né? Qualquer um está sujeito a pegar uma zika, uma chikungunya, ou então vacinar um filho, vacinar um neto, um parente, ou até nós mesmos. O SUS é o nosso patrimônio. Não vamos deixar com que esse patrimônio vire poeira
ou então vire dinheiro na mão de quem já tem muito dinheiro. Grande abraço.